Os sintomas da ansiedade é o que a pessoa que está sofrendo uma crise de ansiedade sente, é o que ela experimenta. E os sintomas são muito variados, eles são muito amplos, né? Esses sintomas eles são classificados em 5 categorias. E eles são importantes que você saiba, identifique um sintoma para que você veja a crise de ansiedade antes dela chegar. Muitas vezes, antes de você ter uma crise de ansiedade forte, ou um ataque do pânico, ou uma ansiedade paralisante, que dificulta muito o convívio social, você está sentindo os sintomas de forma leve durante dias, durante semanas, e você não faz nada para mudar. Se você já está sentindo esses sintomas, você age de forma preventiva e evita que uma crise de ansiedade chegue. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e a gente monitorar os sintomas da ansiedade, né? E o primeiro sintoma que a ansiedade causa são sintomas físicos, né? Então, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela sente taquicardia, a respiração acelera, o coração, a pessoa pode tremer, pode ter cãibra, ela pode hiperventilar e desmaiar. Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, sente aquele formigamento na barriga, pode ter dor de barriga, é muito comum ter enxaqueca, dores de cabeça. Então, existe uma série de sintomas físicos que a ansiedade provoca e que é um alerta pra gente. Além dos sintomas físicos, a ansiedade também provoca sintomas comportamentais. E a pessoa que está ansiosa, ela pode ficar mais irritável, ela pode ficar ou mais passiva, ela fica muito preocupada. A pessoa com ansiedade, ela enxerga perigo em tudo, ela começa a desenvolver medos irracionais ou medos desproporcionais em relação ao perigo que ela está enfrentando. Também são sinais da ansiedade a dificuldade para lidar com incerteza ou perfeccionismo. A pessoa fica muito preocupada de ser repreendida, de não agradar aos outros, ela se torna muito perfeccionista, né? Ou ela cria um padrão para ela mesma e ela começa a ficar ansiosa, porque eu quero tudo perfeito, nada pode dar errado. Então são sintomas comportamentais que nos alertam para um quadro de ansiedade. Outro sintoma da ansiedade são sintomas relacionados ao sono. Então a ansiedade tanto afeta a pessoa fazendo com que ela durma muito pouco, quanto pode afetar fazendo com que a pessoa durma demais. Ela fica lá meio letárgica, ela fica inativa, ela está tão preocupada que ela prefere passar 15, 16, 18 horas dormindo para não pensar nos problemas, para não se preocupar tanto. Ou o contrário, a pessoa está com a mente tão agitada que ela não consegue dormir. Ela deita e fica pensando no problema, e o problema não sai da cabeça, e aqueles medos ficam remoendo. O dia amanhece e a pessoa não conseguiu pregar o... Um quarto sintoma da ansiedade são sintomas de cognição. Então a pessoa começa a ter esquecimento, ela tem problema de memória, a pessoa tem pensamento acelerado, pensamentos invasivos, ela está fazendo outra coisa e vem um pensamento preocupado, vem a preocupação. Ela está dirigindo, vem a preocupação. Ela começa a malhar, vem a preocupação. Ela está conversando com um colega de trabalho, vem a preocupação. Ela tem pensamentos invasivos que não conseguem sair da cabeça dessa pessoa. Um outro sintoma da ansiedade é a falta de concentração, justamente porque os pensamentos ficam invadindo a cabeça da pessoa. A preocupação é tão intensa e tão insistente que a pessoa não consegue se desconectar dela, ela não consegue concentrar em mais nada, porque o tempo inteiro ela está concentrando no que ela precisa fazer, mas tem um pensamento atrapalhando essa concentração. O quinto sintoma da ansiedade são os sintomas de humor. Então é muito comum a pessoa que está ansiosa, ela ficar triste, ela acumular um quadro de ansiedade com um quadro de depressão, com um quadro de tristeza mais intenso. A pessoa ansiosa também perde o interesse nas coisas que ela gostava, ela tende a querer ficar mais sozinha, para ficar remoendo as preocupações, ela não consegue dividir essa preocupação com a atenção dos outros, então ela meio que se isola. Eu quero me isolar para poder pensar, para poder tentar contornar essa preocupação, né? E a interação com os outros rouba a atenção dela dessa preocupação, então ela pode tentar se isolar. Então veja, a ansiedade ela tem um número enorme de sintomas e é muito importante que você monitore, faça um automonitoramento, um autoconhecimento para você identificar quais desses sintomas você está sentindo, porque muitas vezes uma crise de ansiedade ou até uma ansiedade que não seja tão forte, mas uma ansiedade que atrapalha e que perdura, ela vem sendo anunciada há dias, há semanas, há meses que você vai ter a crise. Só que você não enxerga e não faz nada para prevenir que a crise venha. Você só age quando a crise se instala e quando a ansiedade se torna algo extremamente doloroso e penoso para você, né? Agir de forma preventiva é muito importante para poder conter as crises de ansiedade. E se você quiser aprender cada vez mais a se livrar de estados emocionais negativos, como a ansiedade, o estresse, a raiva, a depressão, faz o seguinte, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, porque quem sabe não vai ser o meu próximo vídeo que vai te ajudar a viver mais em paz e a construir uma saúde mental que te faça bem. E se eu te disser que existe uma forma de você superar qualquer forma de sofrimento, pode ser a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, não interessa a origem do sofrimento.
Se te interessou, faz o seguinte, clica nesse vídeo que vai aparecer na tela